nós vamos falar sobre a igreja. Antes de falar sobre a igreja, a eclésia, né, a doutrina da igreja, eu gostaria de motivar você a enviar esses links para algum parceiro seu, alguma parceira sua, amigo ou amiga, que talvez queira se desenvolver teologicamente, mas com aquela teologia básica. Então aqui nós temos grandes livros de teólogos que são bem avançados e bem profundos. Aqui você tem um teólogo que é básico, que está começando aí o ministério, né? Estou servindo hoje na Igreja Batista de Vila Mariana com o Control Team, que são os adolescentes da IBVM, então segue nós ali, @Control Team IBVM, e também com o Sport, que é o MEB, que está aqui na minha mão, no meu braço, MEB, e Atletas em Ação também. Então o esporte faz parte da minha vida e também tem lugar para esporte na igreja, certo? E além disso, você pode também conferir embaixo aqui na descrição a lista de materiais que eu estudei, como foi a preparação e sites e tudo mais, né? Mas, eclesiologia, vamos lá de fato para hoje. Eu creio que a igreja é a agência de Deus aqui na Terra. Então eu creio que Deus instituiu a igreja e a palavra igreja, a palavra eclésia, ela quer dizer assembleia. Então quando a gente pensa em assembleia, é uma reunião de pessoas que estão fora de casa, então reunião de pessoas enviadas para fora, para discutir assuntos em comum. No início, essa palavra na Bíblia e tal era mais para as partes mais políticas, né? Então discussões políticas e tudo mais, e depois começou a usar a eclésia para reunião de fiéis, e a gente consegue ver isso lá em Atos 2, 41, 42, que logo depois de se converterem, as pessoas foram batizadas e começaram ali a viver em comunhão. Então nós vemos ali que em Atos 2, 41 e 42, diz que as pessoas estavam ali persistindo na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então isso é igreja. Igreja para mim é a comunhão entre irmãos em Cristo. Então você que faz parte, nós que fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, nós somos a igreja. Então também, como eu acabei de falar, a igreja é o corpo de Cristo, o qual Cristo é o cabeça. E lá em 1 Coríntios 2,11 diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja e Deus é o cabeça de Jesus. Então, nós temos isso como igreja. A igreja ela tem ordenanças que Jesus ele deixou para nós, que são duas, que é o batismo e a ceia. O batismo, eu creio que é a simbologia de que você está morrendo para o mundo e nascendo de novo para Jesus. E eu creio que o batismo deve ser por imersão, porque eu vi na Bíblia, né? Eu creio que a Bíblia ali, no batismo de Jesus, por exemplo, é a imersão de Jesus, Jesus saiu da água, então eu creio que ali tem um indício de que é por imersão, mas a própria palavra batismo, se eu não errar aqui como se fala, é baptizo, né? A própria etimologia da palavra, ela significa mergulhar, submergir, então eu creio que o batismo deve ser por imersão, e o batismo de Jesus, ele é um exemplo que está lá em Mateus 3. Eu creio que a outra ordenança da igreja é a ceia. E eu creio que a ceia, ela é para os crentes em Jesus. Então nós temos algumas diferenças de ceia livre, ceia aberta, né, ceia restrita, ultra restrita. Eu creio que não é somente os membros da própria igreja que podem tomar a ceia, né? Não é só a ultra restrita ali, mas eu também não creio que qualquer pessoa pode tomar. Porque lá em 1 Coríntios 11, diz que se a pessoa tomar a ceia de forma errada, ela precisa primeiro se examinar, né? Examine-se a si mesmo. Se a pessoa tomar de forma errada, ela vai tomar pela sua própria condenação. Então, a pessoa que toma a ceia, ela já deveria conhecer o que é a ceia, o porquê que ela está fazendo isso, né? E examinar-se a si mesmo as coisas corretas ou não que ela deve fazer antes da ceia, né? Se você tem briga com algum irmão, você precisa pedir perdão e tudo mais. E a ceia, para mim, é a simbologia também da morte de Jesus Cristo. Então, o pão e o vinho, eles simbolizam
o sacrifício de Jesus por nós. Então, a pessoa que não é crente, ela não tem esse símbolo na vida dela. Para nós devemos tomar a ceia, e Lucas 22, Jesus sempre está falando, falou lá em Lucas 22, que é para a gente tomar a ceia sempre lembrando do seu sacrifício. Então, a pessoa não crente, ela não tem essa lembrança, porque ela não acredita no sacrifício de Jesus. Então, ele é só um símbolo. Eu não creio que Jesus se torna a carne, se torna o sangue ali naqueles elementos. Eu creio que é só uma simbologia. Eu creio que o pão continua sendo pão e o vinho ou suco de uva continua sendo o vinho, o suco de uva, como outras denominações, outras religiões aí acham ou pensam, né, acreditam que os elementos se transformam, né? E sobre igreja, eu gostaria de ler um texto aqui, lá em Romanos, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Então aqui é a ceia do Senhor, instituída por Jesus Cristo. E para finalizar essa parte de igreja, eu gostaria de mencionar que eu creio que a igreja e o Estado são coisas diferentes, né? E essa divisão, inclusive, é também um ponto do que os batistas creem, né? Eu esqueci agora o nome, mas aqueles pontos que, por exemplo, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Eu creio que também a igreja é separada do Estado, a igreja e o Estado, né? E eu consigo ver isso lá em Mateus 22, 21, que alguém vai lá perguntar para Jesus se eles devem dar oferta, dízimo ou a questão de pagar impostos, e aí Jesus fala, olhe na moeda, de quem está o rosto ali? Aí ele fala, de César. Então Jesus fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E Atos 5, 29 fala um pouco sobre a questão de obedecer a Deus. Então muitas vezes a gente vai encontrar por aí alguns ensinamentos que vão contra a palavra de Deus. E o texto diz assim, Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então é importante a gente sempre ter em mente que nós devemos sempre obedecer a Deus e não aos homens. Então a igreja, ela está aí instituída por Deus para ensinar os crentes o corpo de Cristo. Cada um é membro do corpo de Cristo, então nós temos ali as nossas funções, né, dentro do corpo de Cristo. Nós estamos aí, né, para ensinar a igreja, esse corpo. Nós estamos para pregar o evangelho, né? Mateus 28 diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Então nós temos algumas coisas que a igreja faz e deve fazer, então eu creio que é isso. Com relação à igreja, é uma reunião dos fiéis em Cristo Jesus. Para mais detalhes, você pode ver, como eu já falei, os materiais que eu disponibilizei aqui na descrição, os outros vídeos também. E o próximo vídeo, a próxima etapa aqui que a gente vai fazer é sobre anjos, angelologia. E a gente já passou por muitas matérias de teologia sistemática, espero que eu esteja ajudando você. Pode mandar o seu feedback, pode mandar sua pergunta, segue nós lá no Instagram, Márcio Juc, 1987. Que Deus abençoe, tenha um bom dia, uma boa semana, na paz de Deus.